pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara e eu sou uma brasileira morando no Japão. No vídeo de hoje eu trouxe algumas perguntinhas que vocês fizeram seja no Instagram, no YouTube, no TikTok, em vários lugares. Eu fiz um compilado, peguei algumas perguntas que estão sendo bem repetitivas aqui pra eu tentar trazer mais clareza pra vocês. Então, bora pro vídeo. A primeira pergunta foi: sentindo diferença entre a vez que estava como turista e agora como moradora? Sim, porém, eu acho que as duas experiências estão sendo maravilhosas. Cada uma com a sua subjetividade, digamos assim. Quando eu vim como turista, eu sabia que eu estava vindo como turista para conhecer novos lugares, fazer compras e tudo mais. Eu fiquei, eu acho que mais ou menos um mês com o meu atual marido, na época era meu namorado, meu noivo. E assim, eu pude rodar bastante Tóquio, conheci alguns locais, né? Andei de snowboard, então, assim, eu conheci bastante do Japão para turistas. Mas nesse meio tempo em que eu casei com ele e tudo mais, e que eu voltei pra cá pra morar, ele já me conscientizava bastante sobre como que era o Japão pra você morar e trabalhar. A realidade é bem diferente, porque os japoneses são mais secos, são mais quietos, são mais na deles. Alguns não gostam de estrangeiros, eles acham que a gente tá aqui meio que pra tomar o país deles, o trabalho deles e tudo mais. Então eu já vim aqui tendo essa noção. E também que o trabalho não é fácil, principalmente ele falava muito sobre o trabalho das fábricas, que é um trabalho que é muito repetitivo, é muito cansativo. Tem gente dentro da fábrica que, como tem várias gente de vários lugares, tem muita gente que às vezes não vai com a tua cara e te trata mal. Tem japonês que te trata mal dentro da fábrica, né? Que tá acima do cargo de vocês, enfim. Então eu já tinha noção de que ia ser, pra morar, ia ser uma coisa bem difícil. Porém, o Rikia começou a trabalhar no Gemba. E quando eu cheguei aqui, eu não fui pra fábrica nenhuma, eu fui direto pro Gemba, o que foi muito bom pra mim. Segunda pergunta é: o que é o Gemba? O Gemba no Japão significa local de obra, ou seja, eu trabalho com obra. Nesse caso, construção de painel solar. Igual eu falei pra vocês, eu já postei vídeo sobre isso. Se você tem alguma curiosidade, vai pra lá que eu mostro melhor como que é esse processo, né, da construção. Que não é aquela construção de casa, nem nada do tipo. É uma construção que é pesada, mas ao mesmo tempo é algo tranquilo comparado com as outras. E você tem mais liberdade, assim. Você pode escutar música no trabalho, coisa que você não pode fazer na fábrica. Você pode conversar enquanto você tá ali trabalhando. Às vezes a gente faz o trabalho muito rápido, sobra um tempo, então a gente acaba fazendo brincadeiras de competição, a gente grava um vídeo ou outro. É um trabalho que não é monótono, porque quando você tá na fábrica, o Rick, ele falava, né, que ele tinha só que ficar colhendo banana o dia inteiro, quando ele tava lá, uma época. Lá não, você tem várias outras atividades pra você fazer no Gemba, então é um trabalho melhor, você recebe melhor. Essa é muito boa, gente. A terceira pergunta é o seguinte: se formou em psicologia e foi trabalhar em outra coisa aí no Japão? Sim, eu sou formada em psicologia. Eu estudei 6 anos de psicologia. Era pra ser 5, mas eu transferi de faculdade e acabei tendo que refazer algumas matérias. Então eu fiquei um total de 6 anos na faculdade de psicologia. E assim que eu me formei, né, eu já tava casada, eu vim pro Japão com meu marido. E o porquê disso, né? O Riquinha, ele também fez faculdade de administração e de outras coisas que ele não chegou a terminar, mas a gente teve meio que a percepção de que mesmo a gente formado no Brasil em boas faculdades, em bons cursos, a gente não ia receber a mesma quantidade de que a gente ia conseguir receber aqui. Então vocês vão falar assim: ah, foi só por conta do dinheiro? Não. Eu e o Ricky, a gente tinha uma meta de construir o nosso próprio negócio, a gente tinha a meta de comprar a nossa casa própria, o que a gente até já fez, né? Já compramos o nosso terreno, graças a Deus, né? Então, a gente tinha nossos planos e a gente percebeu que a gente não ia conseguir realizar eles se a gente ficasse no Brasil por agora. Então, é o que eu falei. Eu vou terminar a faculdade, falei isso pra ele. Ele veio um ano antes, né, pro Japão. Eu falei que eu ia terminar minha faculdade, que
o conhecimento, eu acredito que eu nunca vou perder. Então, quando a gente voltar pro Brasil, eu vou querer atuar como psicologia. Eu vou voltar, vou fazer a minha pós-graduação, porque o conhecimento que eu tive até agora na minha graduação, eu não vou perder. Eu sei que as coisas vão evoluir com o tempo e eu vou precisar de aprender as novas coisas que vão acontecer nesse meio tempo que eu estou trabalhando aqui no Japão. Mas então, quando eu voltar, eu já tenho a minha graduação e aí eu posso fazer uma pós na área que eu vou querer atuar e voltar a trabalhar com a psicologia. Mas agora, baseada nas nossas metas a curto e médio prazo, que eu acabei de falar pra vocês, a gente conversou e a gente achou melhor que seria vir pro Japão e juntar esse dinheiro. Próxima pergunta é: qual o valor que eles pagam na hora desse trabalho? E perguntaram também se está tendo vaga nessa empresa. Então, vamos lá. Quando você vem pro Brasil... Quando você vem pro Japão e trabalha em fábrica, você recebe por hora. Se eu não me engano, hoje o salário mínimo do Japão tá em torno de 1.000, 1.100, mais ou menos. Eu vou colocar aqui quanto que tá o salário mínimo do Japão. E eu acho que o maior que eu já vi em fábrica é um trabalho para homens, 1.750 a hora. No caso do Gemba, pode ter valores mais altos, mas o que eu já vi, pelo menos, é esses valores. No caso do Gemba, a gente não recebe por hora, a gente recebe pelo dia do trabalho. Então, na minha empresa, o salário mínimo que eles pagam para iniciantes e tudo mais, aqui na minha empresa, é 15.000 ien o dia. E a segunda pergunta, né, que ele colocou na mesma aí é se tem vaga nessa empresa. No momento, nesse exato momento, nesse Gemba que a gente está, não tá tendo vaga. Mas se você tá assistindo isso em qualquer dia depois que eu postei esse vídeo e você quer saber se tem vaga, segue a gente no MY Construction. Eu vou botar aqui o perfil do Instagram, que é o Instagram da empresa que eu trabalho. No caso, o chefe é o meu cunhado brasileiro, então se você tiver dúvida, gostaria de trabalhar com a gente, manda uma mensagem nesse Instagram, vai lá, segue a gente também, que a gente sempre tá postando quando tem vaga. E o Gemba é um trabalho assim que sempre vai ter aqui no Japão, então sempre vai estar abrindo novas vagas. Então, se você tá assistindo esse vídeo, não é no dia que eu postei, tudo mais, ou se é também no dia que eu postei, já segue lá mesmo assim, que aí quando aparecer uma vaguinha a gente posta lá e quem sabe você não vem pro Gemba com a gente. E se você tá aí também já indo pro Instagram pra seguir, já me segue lá também, hein, gente? Vou colocar aqui o meu perfil. Segue lá no Instagram também, gente, que eu posto bastante vídeo lá também. A última pergunta desse vídeo de hoje é o seguinte: parou de treinar judô e academia ou vai voltar a treinar? Gente, no momento, sim. Aqui no Japão, para você competir a nível nacional e tudo mais, você precisa ser naturalizado japonês. E, no caso, eu sou estrangeira, eu tenho visto para morar e trabalhar aqui no Japão. Eu não sou naturalizada como japonesa, então eu não consigo competir nesses campeonatos assim. No caso, o Japão não é igual aos Estados Unidos e alguns outros lugares que você gostaria não, né? Que você consegue ter a dupla cidadania. Aqui, ou você é brasileiro, ou você é japonês, ou você é, sei lá, vietnamita, ou você é peruano, ou é boliviano, e assim por diante. No Japão não tem essa de ter dupla cidadania, você precisa de escolher. Então, hoje em dia, a gente tem exemplos aí na seleção do Japão, o Wolf, por exemplo, ele é americano, não sei, o Wolf, ele é americano? Ele é americano, né? Mas ele se naturalizou japonês. Provavelmente por conta da família dele, ele conseguiu se naturalizar japonês. Ele não é mais americano, ele pode ter nascido lá e tudo mais, mas hoje em dia ele é japonês. Ele se naturalizou japonês, então ele luta pela seleção japonesa. Ele não poderia lutar agora por outro lugar, porque ele não tem essa cidadania agora dos Estados Unidos, americana. Então, eu não posso competir nacionalmente igual eu fazia no Brasil. Mas existem alguns campeonatos para você tirar a faixa preta aqui no Japão. No caso, qualquer um pode tirar a faixa preta. Você entra, você é faixa branca, você só precisa de ter alguns campeonatos de faixa branca para você ter a faixa preta do Japão. Então, eu sou faixa preta no Brasil. Eu sou faixa preta aqui no Japão? Não, não sou.
Pra eu ter a faixa preta, eu preciso de participar desse campeonato, que é um campeonato aberto, qualquer um pode participar. Sim, eu pretendo voltar a fazer academia logo, assim que eu receber o meu primeiro salário, porque aqui no Japão você demora mais de um mês pra você conseguir receber, né? Você trabalha um mês e recebe, se eu não me engano, na primeira ou segunda semana do outro mês. Então, assim que eu receber o meu primeiro salário, eu vou pra academia. E, como eu falei pra vocês, né, eu vou pra várias cidades do Japão. Então, ficou um pouco mais difícil de eu treinar outras coisas, mas eu gostaria muito de treinar jiu-jitsu. E quem sabe, quando eu voltar a fazer academia, vocês não me vejam competir no fisiculturista, categoria fitness, biquíni, sei lá, algo do tipo. Eu gosto muito de competir. Acho que é algo que eu vou querer fazer também, principalmente quando eu voltar pro Brasil. Enfim, gente, essas foram as perguntas que eu separei para responder aqui hoje. São as perguntas que as pessoas mais têm feito nos vídeos que eu posto, ou no meu privado, ou nas caixinhas de pergunta. E eu quis trazer aqui para vocês esse vídeo para clarear um pouco mais sobre como tá sendo alguma das coisas e algumas das experiências que eu tô tendo aqui no Japão. Se você ainda tem alguma dúvida ou gostaria que eu respondesse alguma coisa pra vocês, pode comentando nos vídeos que eu sempre vou separar essas principais perguntas pra responder vocês nos vídeos que vão seguir. Se gostou desse vídeo ou dos outros vídeos aqui do canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, ative o sininho, tudo que dá pra vocês fazerem, gente, vocês façam pra ajudar a gente aqui no Japão. Gente, é muito bom ter vocês. Um beijo, tchau, tchau!